Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Continuando nosso estudo do livro A Caminho da Luz, capítulo 12, vamos dar sequência hoje. Mas antes de nós iniciarmos, vamos ouvir a prece que a nossa irmã Marina vai fazer para a gente começar. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a Ele por mais um dia de vida e por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de Evangelho, de estudo e de paz. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Então, Senhor, que a paz e a luz possam penetrar nos nossos corações, acalmando a todos nós, nos dando força e coragem para seguirmos a nossa caminhada. Peço também para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados e os desencarnados, e para os colegas que não puderam estar aqui hoje, o Senhor possa abraçar a cada um deles, e as pessoas que estão em casa, o Senhor possa fazer uma visita em cada lar, abraçar a cada um dos nossos irmãos, fortalecendo-os, levando a paz e a luz para todos eles. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, semana passada nós vimos então a manjedoura, o ponto inicial da lição de Jesus, vimos a passagem de Jesus entre os essênios e o cumprimento das profecias, foi isso, né? Hoje nós vamos ver então a grande lição, vamos ver se dá para ver tudo hoje, a grande lição, a palavra divina, crepúsculo de uma civilização, o exemplo do Cristo. Então, a grande lição, o que a gente pode entender com isso aí? Que realmente com Jesus começava a grande maioridade espiritual do nosso planeta. Ele chegou, foi um divisor de águas a chegada dele, Esse divisor que realmente estava previsto já quando da formação do nosso planeta, desde que ele foi co-criador, e preparou-se a sua encarnação aqui no nosso planeta. E ele chegou no ponto que já estava tudo bagunçado, as civilizações, cada um de um jeito, politeísta, já estava desgarrando. Então ele chegou no momento de trazer a mensagem interessante, que nós vamos ver para frente aqui, que ele veio exatamente não para tirar, para modificar aquilo que Moisés deixou, mas para aprimorar, um aprimoramento, já tirando olho por olho, dente por dente, para o perdão das ofensas, mudando o sistema de todo aquele povo. E ele veio para falar para o mundo, não para criar uma religião, falar para o mundo, trazer a sua mensagem, exemplificar para o mundo. E infelizmente os homens, que a gente viu agora há pouco, conversávamos antes do estudo, que o homem onde põe a mão, dada a nossa inferioridade ainda, se hoje ainda somos inferiores, vocês imaginam naquela época, Então é complicado, Então, vimos então que vários profetas profetizaram a vinda dele, E ele mesmo citou várias profecias, que estavam sendo confirmadas por ele mesmo. Nós lemos algumas aqui na semana passada. E as profecias diziam o quê? Diziam que Jesus seria o arbusto verde em um solo árido, que seria humilhado e desprezado pelos homens, e que ele carregaria o fardo pesado de nossas culpas. Isso, as profecias anteriores, do nascimento, da sua vida e da sua morte, tudo aquilo ali, ele mesmo
assimilava isso aí. Então o mundo na época era um grande rebanho desgarrado, onde os povos faziam da religião o quê? Motivo de vaidade, conflitos, e que infelizmente continua sendo, né? Estão brigando ainda, né? Por religião. E o mais importante que nós assistimos, todos nós assistimos aqui, os mais jovens não, protestantes e católicos se matando na Irlanda do Norte, até pouco tempo. Continua ainda os grupos. Não tem aquelas terríveis brigas, mas o antagonismo continua. Irlanda do Norte, massacres, tinha até um grupo terrorista, né, irlandês na época lá, fazendo terror. Então, tudo isso sendo que o Jesus de um é o mesmo Jesus do outro, o Deus do um é o mesmo do outro, e se engalfinhando. Quer dizer, entenderam a mensagem dele? Não entendeu, não entendeu. Então, por isso, gente, que é muito importante quando a gente vê esse problema dos homens assimilarem para si um conhecimento religioso, criando-se uma doutrina. Quer dizer, vilipendiaram o que Jesus disse, né? Porque quanta coisa foi colocada que não tinha nada a ver com ele, ritualística, não tinha ritualística, nada, hierarquia, não tinha nada disso. Conveniência, de acordo com as suas conveniências, as pessoas foram agregando. Aí quando ele disse lá no evangelho dele, que no momento oportuno viria o Consolador prometido, que nós entendemos que é a doutrina, veio totalmente diferente. É uma doutrina que não é de Kardec. Todo mundo pensa que Kardec é... Não. O Espiritismo não é kardecista, é Espiritismo. Simplesmente. É a doutrina dos Espíritos. Vários Espíritos, vários médios, não tem um nome daquilo que é dono, que pode tomar conta daquilo como seu e colocando adereços. Por isso tem que tomar muito cuidado. Por as pessoas falarem, já estão criando um neo-espiritismo aí, dizendo que tem que mais alguma coisa. Eu acho que tem tanta coisa que Kardec deixou para nós que nós ainda não assimilamos tudo ainda. O livro dos Espíritos tem questões lá importantíssimas que nós ainda precisamos estudar muito para entender ainda, né? Então é isso aí. Então a doutrina chegou num ponto que se vocês lerem lá, que eu sempre digo na questão 798 do livro dos Espíritos, que fala sobre a religião no futuro, o futuro das religiões, exatamente. Por que acha que as religiões vão se agrupar numa só? Não, cada uma vai continuar do mesmo jeito, mas vão chegar num ponto que a lógica, a razão e o bom senso vai tomar conta delas. Vão acreditar que não existe céu e inferno, a mesma língua. Vão acreditar que temos o livre-arbítrio e tem a lei de causa e efeito, ou seja, escolhas com responsabilidade. Que tudo que ocorre na nossa vida é resultado de uma escolha que fizemos em algum momento, nesta ou em outras existências, né? Feito isso, e a reencarnação como uma coisa normal, quer dizer, vai acabar o céu e o inferno, né? Lugares, nós sabemos que são estados de consciência, já aprendemos isso quando estudamos o livro Céu e Inferno, né? Você traz o inferno e o céu dentro de você, de acordo com o que você faz, pratica, age, você está atormentada ou feliz. Então, são estados de consciência. E a possibilidade da comunicação com os mortos. Por quê? Mortos entre aspas. Porque é uma realidade. Se existe a reencarnação, existe uma outra vida. Em algum lugar, seres extrafísicos, que são os espíritos. Feito isso, as pessoas vão realmente praticar mais a fraternidade, que é o objetivo do cristianismo, e abraçar tudo aí o mundo. Tudo é fraternidade entre os povos, entre as pessoas. É isso, é o caminho que para a gente parece que é lento, porque o tempo aqui, né, é muito tempo, né, 100 anos, acho que um século é muita coisa, mas não é. É algo que está caminhando. E é o oposto do egoísmo. Oposto do egoísmo, exatamente.
Mas o grande mal nosso ainda é o orgulho e o egoísmo, que está entranhado dentro de nós. E é uma coisa tão natural que nós achamos natural. Por que eu não vou? Eu quero isso aqui para o meu filho, eu quero isso aqui primeiro para mim. Sem querer, você fala assim, não, primeiro para os meus. A gente nem acha que é egoísmo, a gente nem vê acha, como egoísmo, né? Acha é tão que natural. A hora que fala, que você pensa, fala, mas será? Imagina que eu sou egoísta. Eu não sou egoísta, mas temos muitas atitudes egoístas. Ainda temos que resquícios. Devagarzinho as coisas vão indo, né? Mas vai disputar uma vaga de emprego, né? Você vai puxar a sardinha, né? Não precisa nem fazer força, né? A gente que está precisando, então, egoísmo em primeiro lugar. Primeiro eu, né? Primeiro eu faço para mim, se der, depois eu faço os outros, né? Agora eu faço uma pergunta, por exemplo, os monges lá, os monges que vivem mesmo nos mosteiros, que não têm contato com ninguém, absolutamente, tal, ficam ali naquela reza, isso não é uma forma de egoísmo? É uma forma que é anti-evolutiva, porque a pessoa não evolui sozinha, precisa conviver. Completamente antissocial, não reparte aquilo que tem, porque se o sujeito está ali sentado só com seus próprios ensinamentos, suas coisas, ele teria que repassar isso. Não fazem mal para ninguém, mas também não ajuda ninguém, né? Hein? Não faz mal para ninguém, mas também não ajuda ninguém. Mas no Evangelho não fala que a pessoa não pode ser morna, né? Mas não pode ser quente, pode ser quente e frio, mas não pode ser morna. O quê? A pessoa não pode ser morna, ou ser quente ou frio. Morna é isso aí, tá morna. É o monge. É o monge, não faz o bem, mas não faz o mal também. Né? Mas acredito também nesse caso que a Eliana citou, o monge, ele está em prol da própria sublimação, né? Ou seja, ele quer evoluir. Mas e o resto? Em detrimento dos outros. Mas então, egoísmo. Não está preocupado de nenhum egoísmo. Os demais, desde que ele evolua, né? Então, E outra coisa, o sujeito nem trabalha, já tem o dinheirinho lá do mosteiro, sei lá de onde, ele tem o que comer, ele dorme bem, ele tem o dia todo para ele, e a sabedoria que ele teria até que dividir? É complicado, né? A gente julgar é complicado, mas é uma coisa para se pensar, né? Sim, falando de desse egoísmo. lado. Porque se nós evoluímos com contatos, né? Precisamos. Aquela pessoa que a gente não. Né? Mas precisa. É isso, agora isso de ficar se isolar, nós vamos. É como se fosse um ermitão, né? Você vai ficar isolado do mundo, vai viver lá na sua vida tranquilo. É muito fácil. Não conviver com ninguém, para não ter briga, para não ter atrito. Qual a Agora, se contribuição tiver dessas oração pessoas para o a mundo? humanidade já é uma mitante. Então, mas também precisava orar também, como é que chama a caridade sem Sem amor e ação. ação. Se você não tem ação, só desejar caridade só orando, mas não tiver atos, também ela falha. E ela não é A completa. fé sem. Como é que é? A fé, não sei o que, é morta. É morta. É a fé sem ação mesmo, né? A fé sem ação. Então não adianta. É verdade, é isso aí. A evolução é isso. A gente tem que conviver, senão não adianta, né? Então, o que Jesus veio fazer? A chegada dele? Para mostrar que a religião dele é o amor, o fundamento. E como Jesus foi desafiado, foi enfrentado, Humilhado, foi mesmo, humilhado tudo, com toda aquela sabedoria. E veja bem, para quem que ele pregava? Para os mais pobres, os ambientes mais pobres. A margem do lago do Tiberíades lá, estava lá fazendo, viveu entre os doentes, os leprosos, os necessitados, mostrando por quê? Mostrando ao mundo que nós não precisa de templos de luxo, que os judeus tinham. O templo de Jerusalém era um verdadeiro, é uma maravilha, com portais de ouro, portões de ouro maciço, tudo lá para praticar a religião, toda aquela ritualística. Isso existe até hoje, né? Até hoje. Então, ele veio exatamente. Agora você imagina o choque que foi para os judeus, os fariseus e os saduceus que tomavam conta da Palestina aquela vez, que a ritualística que tinha imolar os pombos, os cordeiros, tudo certinho. No sábado não podia fazer nada, mas emprestar dinheiro
tinha ali, que o povo trocava ali, iam um tanto e ia para o templo. Os cambistas que ficavam lá, que Jesus expulsou tudo, uma parte ia para o sacerdote lá. Antiga. Então, para vocês verem que Jesus vai falar que a casa de Deus era para isso, né? Veio, não no sentido da casa, templo, mas que Deus é a palavra dele, porque ele falou, gente, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ele falou. Né? Já brincou tudo, porque eles queriam que brigasse com César. E Jesus falou, não, a César o que é de César, tem que pagar tributo? Deve para César? Paga para César. Não é proibido, mas outro lugar, né? Mas aqui não. Dele, né? Lógico, então, aí já começaram a brigar com ele, que ele não era o Salvador, então, porque ele queria um Messias que fosse para brigar, para tomar o poder, né? E deu ruim. Não conseguiu, né? Outra coisa, ele preferia sempre à beira do lago, nos montes, nas vias públicas, coisa que Sócrates já fazia antes, muitos anos antes dele chegar, né? Já fazia isso aí. Usava preso em nenhum lugar, né? Não. Para criar um templo ali, né? Não. Usava suas parábolas para o dia a dia, as pessoas pudessem ser compreendidas, então, as coisas do dia a dia das pessoas ali. O que acontecia ali, ele criava uma parábola e contava com um sentido moral, que era o mais importante para o pessoalzinho entender. O que é a maior lição dele? Ele combateu todas as formas de violência. Ele era totalmente contra. Sempre usando a paz, pacificando, renovando a antiga lei do olho por olho, dente por dente, que eu falei há pouco, né? Que era de Moisés, ensinando e, sobretudo, exemplificando a tolerância, o perdão, a indulgência e a caridade, que é a virtude que abrange todas as outras, a caridade, né? A título de curiosidade, o pessoal que está em casa também, e que tiveram o livro dos Espíritos, leiam a questão 886, que fala a definição de caridade. É a definição mais completa que nós temos. Beneficência, indulgência e perdão. É o BIP. A verdadeira caridade tem que englobar tudo isso. Indulgência com o meu semelhante, com os erros alheios. Né? Indulgência. Beneficência. O que é beneficência? Ajude. Agora, se você fizer caridade, tudo, mas se você guarda a ordem, não perdoa o seu semelhante, está incompleto. É um tripé da caridade. E que São Paulo, lá no, se não me engano, no capítulo 15 do Evangelho, que é fora da caridade não há salvação, capítulo 15, se não me engano, vai falar lá, ele exemplifica o que é a caridade. Também, capítulo 15 do Evangelho, para vocês entenderem, que é a forma única e completa que São Paulo traz para nós. Então, a palavra de Jesus, podemos dizer que foi enérgica. Ele era enérgico, doce e ao mesmo tempo misericordiosa, mostrando aos homens que existe algo além da vida nesse planeta. Sempre, meu reino não é deste mundo. O Pai mandou, sempre falando isso, que é muito superior aos países, às bandeiras e às raças. Muito mais. Aqui a religião, as raças separam, e ele veio para agregar. Negros, brancos, pardos, não tem diferença, ricos, pobres, olhinho puxado, olhinho não é, todos somos um só povo, um só pastor. Esse é o ideal desse. O que mais que ele veio dizer para nós? Da lição, que o progresso moral não depende de ninguém, a não ser de cada um de nós. Não depende de ninguém, é nós que temos que nos conscientizarmos que precisamos melhorar moralmente. E só evoluímos quando melhoramos o nosso íntimo,
as entranhas nossas morais, que nós vamos colocando, cultivando, olhando, cultivando as as virtudes e colocando as deficiências devagarzinho, eliminando-as paulatinamente. Porque, infelizmente, tomara tivesse uma varinha de condão, né, que chegasse e falasse assim, ó, você está puro a partir de hoje, pum, tocasse a tua cabeça e você não ia pecar mais. Seria muito fácil, né? Mas não tem. Demanda esforço, demanda vontade e determinação, né? É o que nós falamos, que eu falei na segunda, quem veio na palestra, né? Nós temos que olhar as nossas mazelas, ou seja, nossas deficiências, reconhecê-las que temos e procurar vencê-las. Esse é o objetivo dele, a lição que ele trouxe para nós, uma das grandes lições. Vencer as nossas, que Kardec muito sabiamente colocou na definição do verdadeiro espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as nossas más inclinações, que todos nós as temos. Não tem como. Ainda temos. Há um tempo ainda. É uma definição fantástica. Fantástica, ela é perfeita. É uma perfeita. Porque na realidade, nós ainda, no tempo de Jesus, nós estamos muito acostumados a julgar, ver e julgar os erros alheios do nosso próximo. A parte da benevolência, que acho que é a mais difícil, Mais né? difícil. A mais difícil. Por quê? Porque isso aí é uma característica do orgulho. O julgamento é uma característica do orgulho. Porque nós não olhamos nossos erros, nossas falhas. É difícil olhar, então é mais fácil apontar. Por isso que a psicologia fala que quando você aponta muito um certo tipo de erro, que é constante você vê nos outros, é a hora que está latente dentro da gente. Então quem muito aponta, olha, cuidado. Está retratando o que ela é. Isso, então ela está se justificando até, né? Ela combatendo nos outros, mas não combate em si próprio. E só pode analisar porque conhece. É. E conhece porque é por dentro de si. Então, Jesus fala assim, quando ele diz assim, vinde a mim, vós que sois sofredores, né? Vinde a mim. O que ele quer que tenha? Ele quer estar dizendo para nós que nós tenhamos mérito também, ele dá força para que nós tenhamos mérito para o nosso progresso. Ele não vai propiciar o nosso progresso para fazer a varinha de condão, não. Ele vai, vinde, me conheça, olhe meu exemplo, ele está dizendo, e pratique, vivencie isso, aí você vai... Ele dá as dicas. Dá as dicas, todas as dicas, o mapa está prontinho, só falta agora praticar. e seguir o mapa, é para quem é praticar, né? Mas ele sabe que não é fácil, ele mesmo disse. Está aí a prova fantástica da reencarnação, que é a oportunidade que ele já sabia que não consegue um processo evolutivo de uma encarnação só. Por quê? Porque nós estamos sempre aprendendo, nunca nós sabemos tudo. Então a pessoa chega com 100 anos, aprendeu bastante coisa, mas não é tudo ainda, precisa mais. Então volta e vem. Então as quedas são constantes e imensas, mas quando nós temos essa confiança nele, que deve ser bem maior que a confiança que nós temos em nós superamos isso. Então nós somos dependentes dessa força criadora que ele veio nos trazer. Isso é muito importante para nos fortalecermos. Então, o homem de hoje, tal qual o da época de Jesus, sempre tiver necessidade de Deus. Porque a criatura, ninguém pode ser feliz distante do Criador, gente. É uma coisa óbvia. Por isso que o Evangelho de Jesus não podemos deixar para trás. Tem que ser o roteiro nosso mesmo. Não tem como a gente entender. Melhor do que isso. Leis pacíficas, tranquilas. Então, é aí que a gente vai ver que a grande conquista que ele deixou para nós é a conquista nossa, autoconquista. É esse o nosso objetivo.
A incursão para fora é fácil, mas a incursão para dentro de nós é a mais difícil. Então, é a grande lição que ela deixou para nós. A necessidade, podemos resumi-la, no autoconhecimento, a gente entender a mensagem dele, o exemplo dele, e nos conhecermos, ver o que está carente dentro de nós, né? A carência que nós temos de alguma coisa que precisa ser modificada, e começar a trabalhar. O importante, gente, não é a chegada, eu sempre digo isso, é o caminhar. A chegada, vamos chegar lá. Mas o caminhar é hoje. O caminhar é isso, é o passo que você dá hoje. Não é para terminar tudo hoje, não. É começar o trabalho. É essa predisposição ao bem que nos habilita a continuarmos na Terra e usufruirmos do mundo de regeneração que se avizinha. É isso aí que a gente precisa pensar. Normalmente é isso. Então é essa vantagem que a gente tem de compreender a mensagem dele, que Emmanuel traz para nós aí. Então, gente, é isso aí. O resumo de tudo que eu falei aí, no resumo que eu passei para vocês, está aí. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores, e ele escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos foros e dos templos para fazer-se ouvir a sua misteriosa beleza. O que é aerópagos? Aerópagos. Quem está com os julgamentos que era feito em caráter civil e religioso, etc., que era feito na própria praça. Então, o povo acompanhava. Reuniões, né? Aéreo, né? Aberto. Era esse julgamento tribunal, né? do público. O tribunal não era só civil, né? Era da parte religiosa também. Qualquer questão que tinha para ser resolvida era resolvida em público também. Isso é que eu era. Que aqui fala depois dos fóruns, então é julgamento mesmo, né? Mais ou menos não. Público. Básico é julgamento, acho eu. Vamos agora para o segundo tópico de hoje. A palavra divina. Emmanuel diz que não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo dos Evangelhos. Porque a interpretação é feita, de acordo com o que está aqui, quase todas as escolas religiosas do mundo, cada uma competindo, seus adeptos, mostrando o ensino, a base da doutrina, a base do Evangelho. Ali sempre está dizendo ali, né? E mostrando que a manjedoura e a cruz, Emmanuel fala que são um ensinamento inovidável, ou seja, muito mais deve representar para nós os exemplos do divino. O exemplo é mais importante do que as alegorias, né? Isso é importante. E vai seguindo a conquista do cristianismo, vem falando, 2000 anos que os homens se estraçalham, vocês estão lendo aí, em seu nome, inventando bandeira de separação, destruição, incendiaram e trucidaram em nome dele. Tudo isso na história nos conta e nós assistimos, como eu disse há pouco aqui, até pouco, e estamos assistindo ainda, lá no Oriente Médio, as brigas entre árabes, muçulmanos e judeus, como os cristãos batendo entre protestantes e cristãos na Irlanda do Norte. Então, isso aí. Ele veio para exatamente fazer a união, a fraternidade. Então, quando ele tirou o olho por olho, dente por dente, que Moisés, a meio de talião, podemos dizer assim, ele disse, gente, vamos aprender a respeitar as diferenças entre que existem, para perdoar aqueles que ainda é ignorante, que te ofende, porque quem ofende algo que te magoa, é ainda um ser que não está ainda compreendendo que a ofensa, que você atacar alguém é algo que foge dos padrões da serenidade, da fraternidade. Então, quando você desce, ou seja, você retruca, revida, você está se igualando para baixo. Então, o grande trabalho, por que revidamos? Porque somos orgulhosos e egoístas também, orgulho de novo. Eu não aceito que alguém, um Harris qualquer, venha duvidar, eu sou doutor, pronto, eu sou um mestre. E que coisa interessante,
aonde Jesus foi parar, no que é Israel hoje, cheio de árabes, cheio de muçulmanos, uma diversidade de E são todos primos, gente. religiões. E são primos. E Um é filho de Agar, que foi lá, e o outro de Sara. Os judeus de Sara. Ismael, E daí? E está aquele burburinho lá. Se tivesse aprendido alguma coisa, seria tão diferente. Pois é, era para isso, né? Era para isso. Não é à toa que ele veio ali naquele local. Porque ele veio ali, porque ali era o lugar mais prático, já tinha o Deus único lá que acreditava, o Deus único, os hebreus. Então para ele era mais fácil do que chegar num politeísta para até acabar o regime politeísta para entregar. Então ele foi ali, um povo que já estava, que as outras civilizações, vocês já viram, todas politeístas, né? Roma chegou até quantos mil deuses, 2.000 são passados, né? Então, isso aí é algo que ele usou aquilo ali, mas não com o intuito. Ele veio chegar ali, era um Deus único, para se espalhar. Que Paulo fez muito bem depois foi o propagador mesmo que. Mas o homem ficou com o olho gordo, né? Pegou, não, eu vou tomar conta dessa religião agora. E deu no que deu. Palestina é dos árabes. É. E brigando por causa de terra, gente. Qual é o problema? Pois é. É a mesma coisa das pessoas fazerem bem. Não vou nem falar, porque túmulos suntuosos, né? Coisas, verdadeira maravilha da arquitetura. Eu me pergunto. Orgulho puro. E muitos povos passando Tá fome. tudo ali, virou assim, um povinho, vai pôr num saco, jogar lá dentro, vai pôr no ossário, acabou. Por que fala que é suntuosidade, gente? Oh, família tal, oh, maravilha. Nem Tudo igualzinho. É jazigo, não é nem tudo. Lá em Jazigo. Jazigo. É Ipapó, Lá no cemitério de Cariacica está escrito lá, já fui que tu és, serás o que eu sou, na porta do cemitério. Aqui tinha também. Tinha também? Tinha. Legal. Outro, é isso aí, bobeira, né? Então, resumindo aqui da palavra divina, o que dá para dizer? Que Jesus é um espírito puro, correto? Que já adquiriu a sua vontade, seu livre-arbítrio e sua pureza. Não tem necessidade de mais nada. Tudo, as escolhas dele são perfeitas, o livre-arbítrio dele tranquilo, é um espírito puro, ponto pacífico. Abaixo do Criador, ele é o nível. Então, na época que ele encarnou entre nós, a lei que valia, é que eu falei há pouco, a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Que foi 1.200 anos antes de Jesus. Antes, 1.200 a 1.500. Dessa fase. Antes de Jesus, gente. 1000 anos antes de Jesus. Quer dizer, Moisés. olha, que recebeu o decálogo. Já era para melhorar, né? Não matará, não roubará, está lá. Já era uma regrinha ali, né? Uma regrona, rédea. rédea, para segurar. Precisava. Né? Adiantou? E continua precisando até hoje. Continua. É isso aí. Só que agora, meu filho, não adianta mais. Agora, aqueles que puderem, bem, quem não puder, vão começar. Lá no outro mundo vai aparecer os profetas, vai aparecer os cristos que vão ajudá-los. Ou nos ajudar, não sabemos. Foi a intenção, né? Então, ele veio, o que ele veio fazer para nós? Mostrar, ensinar o perdão, caridade, indulgência e outras virtudes, que eu falei há pouco. Aí agora, fala mansa aqui, mas eles falam que a fala de Jesus era mansa, firme, que magnetizava aqueles homens. Você imagina que maravilha, né? Um homem que tinha um poder magnético de Jesus. Dizem que a aura de Chico Xavier era enorme, né? Agora você imagina de Jesus. Já sei quilômetros, né? Que ele está sabendo, né? A energia dele que sai. Quando a mulher que estava sangrando tocou, ele nem estava vendo. Quem me tocou? Alguém ele já sentiu, já sabia todo o problema, né? Então, E isso aí. ele não era nervoso, falava, tá, como que eu vou saber? Então ele magnetizava aqueles homens e mulheres, assim como hoje. Eles achavam lindo, mas não entendiam. Achavam bonito. Ele devia ser um tipo bonito para a época mesmo, né? Um ser especial. Sim.
né, que era mais alto que dizem que era mais alto que a maioria, não era loiro nem tinha olhos azuis. Na época a raça não tinha loiro lá, gente. Então isso aí é um fato que os europeus que colocaram o olhinho azul nele, mas isso aí não desmerece nada, né? Vou botar nos quadros, né? Então, mas era uma pessoa fisicamente que se impunha pelo tipo físico, não só pelas palavras, pelo físico, né? Diz que era um gigante alto para o tamanho da época. Tinha um 1,80 lá, tinha que ser gigante, né? Porque a maioria lá, 65, 70 o máximo, né? Na época, né? Então, ele veio para aplicar exatamente, ensinar a transformação moral para nós. Então, as palavras deles, sempre atualíssimas, sempre atuais. O que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo? Pegou a tabela dela aqui e, para brilhantar, trouxe exemplo de Espírito para que ficasse mais, entendesse, nós procurássemos entender mais as parábolas, para ficar mais palatável para a gente. É isso aí, né? Podemos citar grandes exemplos, né, de pessoas que eram magnetizadas por ele. A própria mãe, Maria Madalena, Paulo de Tarso, que não o conheceu pessoalmente, só viu ele em aparições, né, que eram fantásticas. Tem no livro Há 2000 anos, tem a carta do senador Búblio, né? A César, que era Tibério, o imperador. Aí ele descreve a figura de Jesus e como que ele se prostrou, né? Involuntariamente ele se prostrou. Ele se impunha, né? Caiu de joelho na frente de Jesus. O magnetismo dele era muito grande, né? E ele fala da beleza. Beleza. Imagina andar atrás de uma pessoa dessa, que é uma coisa, é uma energia impressionante. Que coisa fantástica. Eu imagino que ou atraía ou repelia também, né? Se você não estivesse ali na mesma sintonia. Ele acho que incomodava aqueles que estavam em sintonia baixa, sabe? Sentiam mal, eu acho que não. Sai fora, nem chega perto. Não chega. Na verdade, ele não repelia. Só que a energia da pessoa que fosse mal perante ele nem chega mudava instantaneamente. Então, isso que eu Era pergunto, como será se que a pessoa mudava ou fosse será que a mudava, pessoa não, ou desse aí eu mudava, não gosto? Ou mudava, não aceita, vai embora. Ou desmontava, né? Não sabia o que estava fazendo. Então, sei lá, quando eu chego perto dele me dá uma coisa que eu não... É verdade. Né? Apesar dele não concordar, não acreditar, apesar de já ter visto falar, como é o caso do senador, ele simplesmente, a energia dele mudou totalmente. Ele ficou imóvel, não conseguia, de forma alguma, reação nenhuma. Magnetismo mesmo. É o magnetismo dele, né, aquilo. Então, usar os fatos da sua vida, né, as igrejas de hoje, para criar sacramentos, rituais, dogmas, com um único intuito: subjugar o próximo pelo terror, pelo medo. Se discutir, será excomungado. Se discutir a virgindade de Maria, só de pensar, a excomunhão já vem, não pode. Então, é isso aí. O que é isso? E com o passar dos séculos, criaram-se as religiões preconceituosas, lamentavelmente, que mais serviram para desunir que para unir os homens. Achando que era melhor, a igreja chegou a ter o dogma, praticamente um dogma, dizendo que fora da igreja não há salvação. Ou seja, quem não era católico estava condenado. Gente, não tem lógica. Uma condenada, como é que um pai vai condenar eternamente um filho, gente? Não tem como. Umas coisas que só falta pensar um pouquinho, né? Tem como. Mas aí essa fora da igreja com uma salvação é que entra naquela. Não é assim que você falou. Que mudou tudo por causa das conveniências. Isso aí é conveniência. Conveniência pura. Conveniência pura. Eu já ouvi, sentado escutando, que cristão que não dá dízimo não é cristão. Vai para o inferno. Fora da caridade. Caridade, você não né? dá. Só que o dízimo é lá do Velho Testamento, colocar para o Novo Testamento e rejeitar, né? Então, gosto é gosto, né? Fazer o quê? Vamos lá. Cada religião e seus adeptos deveriam observar a profundidade do ensino da moral do Cristo, usá-la na sua transformação própria.
É isso que a gente está batalhando, que a doutrina espírita sempre batalha. E outra coisa muito importante que a doutrina espírita faz também, o próprio mestre nunca impôs nada a ninguém. Ele sugeria: está curada? Vá, não pegue mais. Agora, se quiser pecar, problema seu. Ele não impõe, nunca impôs nada. Ele que todos pudessem exercer o livre-arbítrio, mas que aprendessem a escolher melhor. Isso aí. Não tem como. Somente os espíritos inferiores e imperfeitos subjugam o seu próximo interferindo no seu livre-arbítrio. Olha que legal. Para mim ter alguma coisa, eu tenho que... se você não fizer... Porque se o espírito é perfeito, ele não vai cobrar isso de ninguém. Lógico, ele vai entender. Então quem está me cobrando para ser isso, está mais imperfeito que eu. É tão imperfeito até mais do que eu. Eu acho que é mais, porque ele está numa posição de poder. Sim. Né? Não tem necessidade disso. Né? Então, pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo estão muito distantes em vista do comportamento das religiões atuais. Lamentavelmente, ainda. Sim. Precisamos reconhecer que já passaram mais de 2000 anos do pequeno período que Cristo teve entre nós, 33 anos, com 3 anos só de pregação, né? E esses 2000 anos não foram suficientes para entendermos a lição e o exemplo de Jesus. Ao invés de se amarem, o que fizeram? Fomentaram apego à matéria, materialismo, né? Poder, e aí a coisa foi desandando, né? E as guerras em nome da religião, gente? Ele pegou, se perdeu, né? E as guerras? As cruzadas, que absurdo! E a Inquisição, gente? Inquisição, que horror. Quando você pensava diferente, era queimado, era excomungado, condenado à prisão perpétua, só porque não... Degolados e pendurados as cabeças na estrada. É aquilo que eu falo, herege, você tem que pensar como eu penso. Se você não pensar, você vai sofrer as consequências. Ué, mas que religião que é essa? Te obriga você a criar algo que não te convence. Complicado, né? Complicado. É isso aí que eu acho que é. Mas a doutrina vem dizer para nós que vai ter uma transformação visceral em todos os setores da vida. Por quê? O progresso é algo inalienável. Vai chegar mesmo. E aquele que se firma na sua transformação moral não vai se arrepender. Vai ver que valeu a pena o esforço. Quanta coisa a gente abre mão, né? Você fala, nossa, como é que eu vou viver sem isso? E vive maravilhosamente bem de lá na frente, não faz falta nenhuma. Então, gente, o progresso, nós temos na cabeça, não é só material, intelectual. Isso é muito importante, faz parte da evolução nossa também. Mas também, o progresso moral é uma lei divina. Porque só evoluímos quando progredimos moralmente. Sem isso não tem. E a vida não é estática. Tem que entender isso. Ela é dinâmica. Está sempre em movimento, obedecendo leis de Deus. A lei de Deus está dentro de nós. Ela está nos guiando. Às vezes nós teimamos em não ouvi-la. Você sabe que isso aqui eu estou indo para esse caminho aqui, mas algo está me dizendo não é. Mas eu vou e se estrepa. Aí depois que se estrepou, vem o arrependimento. Aí arrependimento, resolve, passa um pouquinho, faz de novo. Então, gente, o nosso planeta está em transformação, é um fato, e aquele que não se transformar, por uma questão de sintonia, não poderá mais reencarnar na Terra. É um fato. Vai embora. É a frequência vibratória, não vai bater. É a mesma coisa você jogando no oceano, você sem máscara, você vai morrer afogado. Sem um tubo de oxigênio, você vai morrer afogado. Não tem como. É isso então. E a dor, né, completará a obra da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor no seu caminho de progresso. Vem a dor, é óbvio. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. É um fato. Então isso aí, gente, é a mensagem que eu resumi para nós, para a gente
entender. Crepúsculo de uma civilização. Aí, Emmanuel vem que uma nuvem de fumo já está formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias, de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferir os valores da maturação espiritual da humanidade verificada no orbe há 2000 anos. Emmanuel está dizendo: o progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. Quantas coisas foram destruídas pela ambição? As florestas do mundo, todas foram destruídas pela ambição. As guerras. As guerras, poder, toma lá, toma cá. Está aí a guerra aí que nós estamos vendo agora, esse ano. Estamos anexando terra, a Rússia anexando terra lá da Ucrânia, morrendo gente. Então, a política está aí. No mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século. Registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. É poético esse pedacinho. Então, gente, por mais que estão espichando aqui, ganhei, não vai levar. As coisas acontecem porque tem algo guiando as coisas. Eu vou tomar tudo você, ninguém vai ver, e eu vou te prejudicar, eu quero poder, eu quero tudo. Ninguém está vendo, ninguém vai saber. É uma chicana jurídica que eu ajeitei aqui para ficar. Doce ilusão. Doce ilusão. Isso não vai acontecer. Então, mesmo depois da passagem luminosa do Cristo, com seu egoísmo e orgulho, o homem, desejo de poder, tem criado circunstâncias difíceis para si mesmo. Em todos os tempos, os países são chamados aos valores do amadurecimento espiritual do planeta, mas até agora o mundo progrediu muito material e cientificamente nesses últimos séculos, e todas essas conquistas vieram para o progresso e o bem do homem, é um fato. Maravilha, uma luz elétrica, um chuveiro elétrico, um celular, uma TV fininha, pega tudo, maravilha. O progresso tecnológico material foi muito importante, mas o homem, que infelizmente ainda, traz o mal dentro do seu âmago, é uma realidade. Sempre busca o uso equivocado do que conquista. Por exemplo, quantas coisas foram feitas? Vocês acham que quando Santos Dumont já criava, já Bartolomeu lá estava no avião, eles pensavam em guerra? Jamais. Era para facilitar a comunicação dos povos. Tanto que Santos Dumont, pergunta se ele patenteou alguma coisa que ele criou. Não. Foi a grande tristeza. A grande tristeza dele, de ver. Ele viu, assistiu usando o avião para guerra. Aquele livro. O Ícaro Redimido, Maravilha, exatamente. É isso aí. O progresso vem de Deus, pois o progresso é uma lei divina. Portanto, sempre vem para o bem dos homens. E aquele que fizer mau uso irá se comprometer com as leis divinas e terá que reparar seu erro através da outra lei divina, que toda ação leva a uma reação. Gente, é isso aí. Exemplo ao nosso lado, está pipocando. Vamos deixar. Só que o tempo está correndo. Lembra da ampulheta, que antigamente não tinha relógio, a areinha está correndo. Está correndo. E já está do meio para o final, para encher. A ampulheta está rodando. Para a gente ver que agora a pressa é nossa. Porque o progresso é inexorável, está rodando. A pressa é de cada um de nós. Vai dar para encerrar hoje, graças a Deus. Que bom. Vamos ver o exemplo do Cristo, então. O que mais que eu tenho? Eu vou resumir primeiro, depois a gente fala alguma coisa que eu marquei aqui no livro. A política do mundo continua presa a esses fenômenos dolorosos por estar ainda muito arraigada aos sentimentos e comportamentos inferiores e infelizes, frutos de sentimentos indignos. Definiu nós. Nós não temos sentimentos indignos da gente? Não passa por aqui. Nem que seja por lampejo.
Pode ser não seja um sentimento, pode ser uma emoção. O sentimento já é uma emoção que já está firme ali, né? Quem nós? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas então, isso aí, gente, é um fato que não é para a gente nos preocuparmos tanto. O que nós vimos lá atrás agora há pouco? Olhar para dentro, reconhecer e começar o trabalho. Sim. Olhar as mazelas e começar o trabalho. Somos impuros, é normal que a gente tenha esse tipo de reação. A gente precisa se policiar para que isso não seja constante e se torne e que nem tome conta do sentimento da vida da gente e das nossas vontades. Sim. Quando os sentimentos passam a tomar conta da sua vontade, e principalmente os sentimentos negativos, meu Deus do céu, aí vira uma bola de neve e começa pequenininho, vai aumentando e vai sempre aumentando. Então é isso aí. Comportamentos inferiores e infelizes, frutos de sentimentos indignos. Ainda temos isso aí que precisamos trabalhar. Mas apesar de toda essa infelicidade do ser humano, a compaixão de Jesus por nós sempre foi imensa. Ele tem uma paciência. Enquanto nós nos destruímos uns aos outros, ele fala: calma, crianças, parem de brigar. As crianças brigando lá, né, por causa da bola de gude. Ele, o divino mestre, continua a velar por nós das esferas mais elevadas. Ele está lá. Ele está controlando um por um? Não, está dentro de nós a lei divina, facinha. Ele pega lá um computador, ele pega, quer um resumo aqui, ó, tal, e já puxa aqui, já vê um resumo para nós. O pessoal do TI dele é fantástico, sabe? Entra no computador, vamos ver o pessoal lá de Pouso Alegre agora, lá em Minas Gerais, Brasil, como é que estão lá? O pessoal das minhas casas que estou vendo lá, espíritas lá, como é que eles estão lá? Estão só falando, túmulos caiados e... Como diz aquele, por fora bela viola, por dentro Como Loreto, né? É feio isso. O trabalho, a dedicação às atividades do Cristo, por amor a nós, continua sempre e continuará. Ele é o divino semeador, né? Que está, sempre esteve e estará sempre na direção do nosso planeta. Isso é um fato. Por isso não temos que temer, temos que confiar e começar a nos esforçar. Aí, olha só, tem que confiar. Mas não adianta só confiar. Ah, eu confio. Mas o que você está fazendo para você melhorar? Pois é, e a ação. E aí? Fé sem ação. Exatamente. Tem que confiar. Muito bem. Confiar. E depois? Praticar. Vivenciar o guia moral que ele nos deixou. Que é difícil. Então, para nós tornarmos perfeitos 100%, é praticamente nessa encarnação impossível. Acho que deve ter alguém, não é possível, tem. Tem pessoas que já estão bem mais, muito mais encarnações que nós, que já estão num estágio bem mais avançado, tem sim. Mas eu estou falando por mim, eu estou falando, nossa, o chão está... Você está cada dia melhor, hein? Não, mas eu tenho que olhar para cima. Não, eu estou falando, eu tenho que olhar para dentro, se está mesmo. Está caminhando. Estou caminhando. Pelo menos, A gente nem que não esteja fazendo tudo, a gente tem consciência daquilo. Sim. Ninguém pode falar o espírita hoje, que estuda um pouquinho, que errou, que não sabia porque errou. Isso é balela. Sabe sim. Sabe. Nós sabemos sim. A gente vai se inteirando mais, estudando mais, a responsabilidade aumenta. Exatamente. Pior ainda. É lógico. Mas também só o fato de já estar estudando, já estar conhecendo, já é um caminho percorrido. Mas é o primeiro caminho. Agora começa a vivenciar. A vivência que é a grande dificuldade nossa. É uma responsabilidade. Muito grande, porque você vivesse... Aí que eu volta aquele negócio do ermitão, né? Do monge que ela falou. Viver sozinho você vai passar raiva, você não convive com ninguém vai te espizinhar, ninguém vai fazer nada, como é que você vai fazer? Como é que você vai saber se você está curado? Se você não é exposto àquilo ali? É uma vacina. Então, uma doença contagiosa. Você ficar dentro de uma bolha, você não Se pega você, nada. se você não for vacinado, você for até lá, não adianta.
Então a vacina é isso aí, é a mudança que a gente tem que fazer. Que a gente vai em todos os lugares, vamos conviver com todos os tipos de pessoas e situações, que é o mais importante. Situações boas, situações más, aflitivas ou não, vamos conviver. Agora, de como Jesus entrava em qualquer lugar, entrava em prostíbulo, entrava em boteco, entrava em tudo, não tem problema, porque ele estava assim, a proteção dele, a luz que ele chegava lá iluminava tudo, né? Inclusive com os tuberculosos que ele andava junto. Tudo, tuberculosos, leprosos, está tudo junto ali. Leprosos, Tudo. E daí? Então você vai em todo lugar, depende o íntimo. Então essa cobrança que as pessoas falam, ele não veio na reunião, ele não veio não foi na missa, é pecado. Gente, é problema de cada um, uma coisa, você vai. Tem gente que não vem do centro, não vai na missa, mas tem uma vida maravilhosa. Do que aquele que está lá todo dia. Do aquele que está lá tomando hóstia todo dia. Pratica a caridade, faz o bem, tem a fraternidade, tem amor, tem tolerância, tem indulgência, tem tudo. Então a religião já está dentro deles, gente. Não precisa. Tanto que a religião, eu não gosto de falar religião espírita, eu gosto de falar doutrina espírita, para servir para todo mundo. Todos podem aurir aqui, beber desse conhecimento nosso, que não desabona em nada, qualquer uma das religiões. Só tira os mitos, né? Até porque, da mesma forma, Jesus não pregava aí nas praças, não. Tudo. Né? Por quê? Porque não é um lugar que você vai que você encontra Deus. Nossa, eu estou precisando ir na igreja para encontrar Deus? Não. Mas é a mesma coisa que eu... Aqui, também não. Quem crítica, né? De ontem, né? Eu vou visitar meu pai no cemitério, vou visitar meu filho no cemitério. Eu já falei aqui, um amigo meu falou para visitar, seu filho mora lá, meu mora não. Então, mas é respeito. Mas tudo isso é depois do espiritismo pra gente. Eu não sei a última vez que eu tive no cemitério. E eu vou lá de vez em quando para ver se está tudo em ordem. Porque eu acho que a gente precisa. Essa semana passada eu tive lá, porque morreu a tia da minha esposa, então o feto tinha que ir lá, eu fui. Mas fazia séculos que eu não achei. Pois é, mas de vez em quando eu e o Marcos a gente vai lá ver se está tudo em ordem, não tem nada quebrado, porque ali é um local do nosso corpo, então tem que estar bem direitinho. Tá certo, mas mas sem essa não é morada, né? Daquele dia especial, para mim não tem mais um dia especial, né? Para os mortos, não tem. É todo dia, né? Aqui a gente pergunta aqui, gente, como devemos fazer para compreender o Evangelho? Não superficialmente, mas profundamente. E ver a resposta, não é fácil. Conhecer realmente, ou seja, vivenciar, não é fácil. O primeiro passo é termos vontade. É a maravilha que eu sempre falo. Vontade, que é a força motriz para a nossa transformação moral. Se você não tiver vontade, e não é só boa vontade significa que está cheio, né? Você tem que ter determinação. Eu tenho vontade, mas eu vou começar. Vou colocar uma data então. Quando? Está aqui. A campainha vai soar. E aí? Então, a passagem do Cristo, gente, foi tão marcante que suas palavras, suas lições são exemplos que estão até hoje. Ficaram com tudo isso aí e tal. A essência da doutrina ficou do cristianismo. Sim. Então, chegará um dia, aí que eu falo do progresso, que Kardec tem falado na questão 798, que todos os povos irão compreender e praticar seus preciosos ensinamentos. Vai chegar um dia, não tenho dúvida disso, fazendo renascer o cristianismo puro, verdadeiro, da época das catacumbas romanas, que foi antes do Estado romano pegar. Eles se reuniram nas catacumbas, né? Que em Roma ainda tem catacumba lá, quem tem às vezes pode visitar as catacumbas lá ainda, que vai reerguer a humanidade, então, nesse planeta de fraternidade, que é o caminho nosso. Regeneração já não é total, mas já vai melhorar muito, muito, muito. O bem já vai melhorar. Para se tornar o quê? Um mundo feliz. Esse é o nosso objetivo. Nós ainda estamos aqui, prova e expiação. Vamos ter que passar para a regeneração, adquirirmos 100% do bem, que é o Evangelho 100% praticado, para depois chegar a um mundo feliz. Então,
Não é fácil, mas não é impossível. Então, agora onde que o Evangelho é mais fácil? Isso é um fato que Jesus, interessante, porque ele procurava os pobres, os estropiados, os sofredores, para levar aquele alento. Por quê? Porque que geralmente é nos corações mais simples e sofridos que encontramos as palavras e os exemplos de Jesus mais vivos e ativos. É aquele coração abençoado, aquele que agradece. Eu já contei a história aqui de uma pessoa, um casalzinho que vivia cada um com um salário mínimo, uma casinha simples, e agradeciam. Você ia lá, parecia que é o céu, tudo limpinho, simples, bonitinho, fogãozinho de lenha, bonitinho, tudo limpinho, as vasilhas tudo areadinhas, tudo certinho, tudo bem, maravilha. Não falta nada, mas não sobra nada também, mas não precisa sobrar. Tudo, alimento. Olha, minha casinha, que beleza, eu tenho um teto, comida, tem a lenha para pôr no fogão, tenho o feijão para cozinhar. Então essas coisas está vivenciando. E ainda nunca chegava alguém lá que sair sem comer alguma coisa, simples que tinha. Então esses vivenciam o Evangelho. Então, e aí? Claro. Diga. Me lembro de como você está falando, eu me lembro. Foi a semana passada o Hilton trouxe uma frase aqui naquela prévia que ele faz na segunda-feira, né? E é uma frase de Francisco de Assis. A Eliana também expôs essa frase numa palestra dela, várias frases de Francisco de Assis, e tem uma delas que eu me recordo bem, que é justamente essa. Ele disse: vai e leve o Evangelho a todos, se necessário use palavras, né? Porque exemplo, né? O Evangelho é mais a exemplificação. Exemplificação. Quando você age, as pessoas estão vendo, ó, aquele ali está certo dessa forma, né? Não precisa falar nada, só fazer, né? Pode falar. Não, eu ia falar porque eu ia falar assim que os evangélicos faz totalmente ao contrário, né? Ele só vai até essa parte, vai e leve o evangelho a todos, né? E use as palavras. Então, gente. Então, aqui a palavra dele aqui do último aqui vai interessar, gente. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança, reunindo-se em novas catacumbas romanas, para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. Mas isso aqui nós já temos a necessidade de começarmos realmente a colocar em prática, gente. Olhar para dentro de nós, olhar das nossas virtudes. Sim, todos nós temos virtudes, viu, gente? Não é só desgraceira, não. Temos coisas boas também que já adquirimos nesta e em outras existências que vêm conosco. Vamos aprimorar mais. Mas também ainda temos os filhotes do orgulho e do egoísmo, né? Que estão sempre aí, vaidade exacerbada e tantas outras, né? Paixões, né? As paixões complicadíssimas, né? É bonito que ele fala das catacumbas, que a gente vê sob um ponto de vista muito negativo, né? Todo mundo lá. Não, mas existia esperança, eles se escondiam para poder orar, para poder falar. Maria Ângela e Helena, quando eles iam para o circo ser devorado, eles iam cantando, transcendia, sem medo nenhum, a confiança era tanto que eles se entregavam. Devorados. E antes da fera atacar, eles já eram retirados, não sofriam. Tal era a força deles. Já eram retirados. Não era fé. É isso aí. E aí, gente, então nós encerramos o capítulo 12. Legal, um capítulo pequenininho. Semana que vem nós vamos começar o 13, então, que vai ser o Império Romano e seus desvios. Pequeno também. É pequeno também, né? Talvez em duas. Acho que duas. Vai dar para a gente terminar. Muito bom. E aí um pouquinho a gente vai aprender de Evangelho e também de história geral, né? Pois é, mas essa questão de Roma é muito importante, porque se a gente estuda tanto a vida de Jesus e tal, e aquela época lá em Jerusalém e tudo,
A gente tem um pouco temos que saber o que se passava. O conjunto da que ele vivia, né? Esse livro é muito fantástico, e esse que está mostrando todo o conjunto da época de cada civilização, de cada situação, mostrando para a gente visualizar como que era. E outra coisa, e dá as pistas para o que você está fazendo. Você fica lá fuçando, você pesquisa para poder trazer umas coisinhas para a gente, eu anoto aqui e tal. É isso aí, ele dá as dicas aqui, e quem quiser, vamos, a gente procurar, vai né? aprofundando, vamos procurar. É lindo isso. Gente, nós vamos encerrar então. É muito bonito. A Elisângela vai fazer a prece para nós. E na próxima quinta, se Deus o permitir, nós estaremos aqui. Se Deus quiser. Então vamos fechando os nossos olhos e agradecer a Jesus, nosso Mestre, que nos possibilitou de estar aqui esta tarde para mais estes ensinamentos, para constatarmos como é grande a bondade do Pai, que tudo fez e tudo preparou para a gente. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que preparou esse clima para a gente, que neste momento vai fluidificar a nossa água, a água de você que também está nos assistindo em casa, e agradecer a eles pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e poder melhorar, poder evoluir. Agradecer à espiritualidade por ter nos mostrado o Espiritismo, o caminho para a nossa evolução. Que essa água que vamos beber traga para a gente a paz, os remédios para todos os nossos males, e que nós possamos levar a todos os lugares essa luz, essa paz, e irradiar as boas energias na nossa casa, no nosso trabalho e com todas as pessoas que estão perto de nós. Obrigada, Pai, nós te agradecemos e te pedimos que esteja sempre junto de nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e até semana. Geraldo.